noite, tudo bom com vocês? Queria falar para vocês que essa é a terceira live da série de 3 lives sobre palpação. Então, se vocês quiserem assistir, entra lá no canal do YouTube que as 3 lives estão lá. A primeira é a evolução da percepção tátil, tá bom? Então, o primeiro capítulo foi a evolução da percepção tátil. O segundo capítulo foi as variações anatômicas e a palpação, então a importância de conhecer bem as variações anatômicas para fazer uma boa palpação. E a terceira é hoje, onde eu vou falar para vocês sobre a importância de ter roteiros precisos para poder fazer a localização das estruturas, tá? E como é que poderiam funcionar esses roteiros. Depois dessas 3 lives, quem quiser, na próxima quarta-feira, que eu não sei que dia que é, depois vocês me avisem aí. Na próxima quarta-feira a gente vai ter uma aula fechada, tá bom? E essa aula fechada vai ter no máximo, no máximo, acho que se eu não me engano eu consigo colocar no máximo 75 pessoas, é uma aula fechada no Zoom. Vocês vão receber o link do Zoom, tá? Então eu vou pedir depois no final dessa live, eu vou passar o e-mail para vocês. E aí vocês vão se inscrever nesse e-mail e nesse e-mail vocês vão receber um convite do Zoom para uma aula fechada. Depois dessa aula fechada sobre palpação, técnicas de palpação e anatomia palpatória, vocês vão ter 24 horas para comprar o curso de técnicas de palpação e anatomia palpatória no modelo online, tá? Com um desconto especial. Se vocês entrarem lá no link na bio, vocês vão ver que tem lá curso de técnicas de palpação e anatomia palpatória. Eu vou fazer uma promoção por 24 horas, mas somente para quem acompanhar tudo isso, tá bom? Então hoje vou falar um pouco para vocês sobre por que a gente precisa ter roteiro, tá? Então por que para fazer um exame palpatório, para fazer um bom exame palpatório, é importante que eu tenha um bom roteiro para me guiar na palpação. Por que eu encanei com esse negócio do roteiro? Eu encano sempre com esse negócio do roteiro porque eu sempre fiz muito esporte minha vida toda. E todos os esportes que eu pratiquei, eles tinham gestuais esportivos. Então assim, se você joga basquete, você tem um gestual específico do basquete que minimiza, né, que facilita o seu acerto, minimizando o seu erro. Então qualquer procedimento que você vá fazer, independente de qual seja, você tem um gestual motor, e esse gestual motor, quanto melhor você tiver adaptado a esse gestual motor, menor é a chance de você errar. Acredito que vocês já tenham visto em internet, WhatsApp, aquelas pessoas com habilidade com faca, cortando abacaxi em cubinhos dentro do próprio abacaxi, fazendo várias habilidades que você com certeza, se fosse fazer de uma primeira vez, você não conseguiria fazer. Mas se aquele cara, não sei se vocês já viram aquele vídeo do cara que pega um abacaxi e ele corta o abacaxi picadinho dentro de um saquinho sem encostar em nenhuma parte do abacaxi. Você vem e fala, pô, como o cara tem tanta habilidade para fazer isso? Então o que ele faz? Ele corta uma tampinha do abacaxi, aí ele vai cortando o abacaxi por fora, vai soltando da casca por fora, aí depois ele faz uns traços como se fosse um jogo da velha por dentro, aí ele coloca esse abacaxi com a casca dentro de um saquinho e chacoalha para baixo, sai todo o abacaxi cortado em cubinho para baixo. Por que esse cara consegue fazer esse negócio com tanta precisão? Tenho certeza que não foi no primeiro abacaxi que ele conseguiu. Então, por exemplo, uma outra coisa, se você pega o Oscar Schmidt, ou se você pega o LeBron James, ou se você pega o Kobe Bryant, o falecido Kobe Bryant, por que quando eles iam para a linha do lance livre, a gente sabia que quase certeza era ponto, porque os caras tinham um aproveitamento de lance livre de 90%, 80%, 70% em determinadas situações do jogo? Porque o cara tinha um gestual preciso, e esse gestual preciso fazia com que ele minimizasse o erro. Então, para tudo que a gente vai executar, para tudo que a gente vai fazer, existe um gestual motor específico. Esse gestual motor faz com que a gente otimize a nossa tarefa, ou seja, a gente execute a tarefa gastando menos energia, talvez até conseguindo se concentrar mais em alguma coisa na tarefa e, por exemplo, minimizando o nosso erro. Sabe aquele cara que joga faca? Que faz assim, aquele negócio com a faca na mão assim, ó, Por que ele faz de olho fechado? Porque ele consegue, com o gestual motor dele, acertar entre cada um dos dedos. E como é que ele faz isso? Treinando. Você pode ver que a mão dele deve ter uns cortezinhos,
tá? E por que a mão dele tem uns cortes? Porque ele não acerta todas as vezes. E quando a gente fala de palpação, de roteiros de palpação, por que eu insisto tanto nos roteiros? Porque assim, o que eu percebo? Nas pesquisas de palpação, uma das coisas que não é levada em consideração é o gestual motor da pessoa que está executando o procedimento. O que acontece? Por exemplo, você tem uma tarefa numa pesquisa que é a palpação de localização da espinhosa de L5. E aí o sujeito que vai ser avaliado vai lá tentar palpar e localizar a espinhosa de L5. Ninguém me falou em nenhuma pesquisa até hoje se ele fizer com o polegar ele tem uma chance maior de acertar ou errar. Se ele fizer com o indicador, isso modifica. Se ele fizer com as duas mãos como guia, isso é melhor ou pior. Se ele palpar as transversas com os polegares primeiro, é melhor ou pior. Ou seja, não existe nenhum estudo que fale de comportamento motor no gestual palpatório. Pronto, acabou a live. Não é isso. O que eu estou falando só que existem outros estudos de outras áreas, tá? Que dizem o seguinte, que dependendo do gestual motor que você faz, você facilita ou você se prejudica. Então, por exemplo, se você vai fazer uma palpação de uma estrutura que tem uma densidade muito grande, se você começar a movimentar sua mão logo em cima, antes de aprofundar o dedo primeiro, sua chance de errar é maior. Se você vai fazer uma palpação, por exemplo, de uma estrutura que você tenha que fazer um movimento para cima, a chance de você errar é maior do que se você tiver que fazer um movimento para baixo. E isso eu estou falando de atividades que são desenvolvidas em neurociência. Então assim, a palpação não está analisando os estudos da neurociência para um gestual motor. E quando a gente vai fazer uma palpação, a gente nada mais tem do que repetir um gestual específico, e a partir desse gestual específico que a gente faz, a gente consegue minimizar o nosso erro. Quer ver um exemplo clássico? Vamos palpar a clavícula. Agora todo mundo que está aí vai fazer uma palpação de clavícula. Então o que você vai fazer? Você vai palpar sua clavícula vindo aqui, ó, sentindo a densidade do peitoral maior, as fibras claviculares. Aí você vai perceber que tem um ponto que essa densidade se modifica e eu começo a ter uma certa elevação na mudança de densidade. Por quê? Essa elevação dessa forma circular que eu começo a sentir é a clavícula. Então eu sinto a densidade do músculo peitoral maior, aí eu vou sentindo esse arredondado da forma da clavícula, muda a densidade de forma importante, porque a densidade do osso da clavícula é diferente do peitoral maior, e depois essa densidade, essa forma vai fazendo uma forma circular para trás e eu caio na saboneteira anatômica. Então o que acontece? Quando eu vou fazer um procedimento palpatório, se eu tiver um gestual específico com a minha mão, com o meu braço, com a minha posição de corpo para executar, eu minimizo o meu erro, igual o cara que arremessa um lance livre. Sabia disso? Assim, ó, o que a gente já percebeu? A gente já fez alguns estudos piloto que mostram o seguinte: quando você ensina um gestual motor para as pessoas fazerem, e eles repetem esse gestual motor, a chance de errar a palpação de localização é muito menor. Então, quando você tem um gestual específico para fazer na hora de tocar o seu paciente, você tem um esforço menor e você consegue se concentrar mais na sua tarefa. Ou seja, quanto mais automático tiver aquela tarefa, você executa com mais facilidade e você erra menos. Por isso que o jogador de basquete vai para a linha de lance livre e pode arremessar de olho fechado, porque ele já arremessou 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 lances livres e acertou. Então ele já sabe como é que ele tem que fazer para acertar de novo. Isso é um ponto muito importante. Então, se a gente conseguir trazer esse raciocínio do gestual para o nosso dia a dia dentro do consultório, né, trazer um gestual motor para executar um procedimento palpatório preciso, eu consigo fazer uma melhor avaliação palpatória. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma avaliação da pelve, certo? Então eu vou lá palpar e vou encontrar as estruturas da pelve. Deixa eu só abrir um paper aqui que eu queria deixar ali aberto para eu falar dele depois, tá? Então tá aqui, ó.
Então eu vou pegar um estudo de confiabilidade interexaminador de 4 pontos estáticos da palpação que são utilizados de referência para a gente encontrar uma alteração na pelve. Esse artigo foi publicado na revista Manual Therapy em 2008. Tá? Lembra sempre, depois eu coloco os papers lá no grupo do Telegram. Quem quiser entra lá no grupo do Telegram depois e manda. Então, quais foram os 4 pontos que esse artigo avaliou? Avaliou palpação de L5, avaliou sulco do sacro, avaliou ângulo inferolateral e avaliou maléolo medial. Então, nesses 4 pontos, na palpação de localização desses 4 pontos, você tinha que fazer um comparativo de um lado e de outro. E o que acontecia? Eles comparavam do lado direito com o lado esquerdo a confiabilidade em interexaminador. O que aconteceu? O índice de capa foi baixíssimo para essas variáveis. Por exemplo, para L5 o índice de capa foi de 0,17, para sulco do sacro o índice de capa foi 0,11, para ângulo inferolateral o índice de capa foi 0,11 e para maléolo medial o índice de capa foi 0,28. Ou seja, a gente teve um baixíssimo acerto de confiabilidade do primeiro examinador para o segundo. O que não foi medido nesse estudo? Nesse estudo não foi medido qual o gestual motor que eles fizeram. Então a pergunta que eu faço para os autores desse estudo é, foram 25 participantes, os 25 participantes fizeram o mesmo gestual? Porque alguém acertou e alguém errou. Então o que eu preciso saber? Esses que acertaram, qual estratégia motora que eles utilizaram para acertar? E os que erraram, qual estratégia motora que eles utilizaram? Porque o que a gente percebe? Quando a gente pega um estudo de confiabilidade de palpação, o padrão de erro se repete. E é isso que me assusta. Ou que me assusta não, ou que me alegra ao mesmo tempo, né? Porque me assusta de um lado e me alegra de outro porque eu tenho a solução para isso. Então é assim, o que me assusta? O padrão de erro é o mesmo. Por exemplo, palpação da cabeça longa do bíceps. Médicos conseguem palpar e tem a maior parte dos erros para medial. Osteopatas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto anos e formados também tem o erro para medial. Palpação de L5, a maior parte dos erros as pessoas palpam L4, palpam um pouco mais para cima. Nos estudos que a gente fez, isso se repete. Palpação de pontos importantes da articulação coxo-femoral por médicos que fazem artroscopia. O padrão de erro se repete. Eles sempre seguem, ou seja, se o padrão de erro em todos os estudos de palpação, ele meio que se repete, o que isso quer dizer? Que o gestual motor que está sendo utilizado está errado. E se o gestual motor que está sendo utilizado está errado, a gente vai começar a repetir os erros, e isso vai acabar com o nosso diagnóstico. Por quê? Porque o nosso diagnóstico depende da palpação de localização. E se eu não sei executar uma boa palpação de localização com um bom gestual para executar aquele movimento, o resto do meu exame todo a partir daí está errado. Não adianta eu ter feito tudo certo até a palpação. Porque se a palpação não for informativa o suficiente para determinar as condutas que eu vou ter depois, acabei de cagar com a minha avaliação. É isso que vocês querem fazer? Óbvio que não. Então a primeira coisa é entender o seguinte: por que os erros palpatórios, na maior parte dos estudos, seguem o mesmo padrão? Quando vão errar para o maléolo medial, todo mundo erra um pouco mais para baixo. Quando vão errar para o maléolo lateral, a mesma coisa, todo mundo erra um pouquinho mais para baixo. Quando vão errar na IPS, erra um pouquinho mais para baixo. Quando vão errar na L5, erra um pouquinho mais para cima. Quando é cabeça longa do bíceps, erra um pouco mais medial. Se o erro se repete em todas as situações, isso quer dizer que as pessoas aprenderam no mesmo lugar. Ou aprenderam da mesma forma, não no mesmo lugar, mas utilizaram a mesma metodologia para ensinar. E, só um detalhe, essa metodologia utilizada não funciona. Então assim, por melhor que seja a metodologia, repetida ao longo de anos e anos e anos, ela não está funcionando porque os erros estão seguindo um padrão. E aí a gente se assusta quando a gente vai ver as confiabilidades de palpação de pontos anatômicos da pelve, por exemplo. A confiabilidade é muito baixa. E aí, o que a gente percebe? Que para conseguir minimizar os nossos erros, são os 3 pontos das lives que eu falei para vocês. Então a primeira coisa, para você conseguir aprender palpação, você precisa conhecer a anatomia e as variações anatômicas possíveis. Segunda coisa, você precisa conhecer como é que funciona a sua mão.
E a terceira coisa, você precisa conhecer rotas que minimizem os seus erros. Então agora eu vou falar para vocês, eu quero até que vocês façam o seguinte: pega um papel, pega uma caneta, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Pega um papel e uma caneta, se vocês já não estão com papel e caneta aí, me dá um ok se já estão com papel e caneta. Se não tá com, não dá um ok, eu falo um pouquinho mais para vocês conseguirem pegar. Por quê? Eu vou passar para vocês um roteiro de palpação da pelve. Tá bom? Então eu vou passar um roteiro de palpação para vocês para localizar os principais pontos anatômicos da pelve. A gente vai fazer junto esse roteiro mentalmente e eu quero que vocês anotem passo a passo desse roteiro para depois praticarem no consultório de vocês, e eu quero que vocês comparem como que vocês faziam antes e como vocês vão fazer depois com esse roteiro, tá? Então o que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, nós vamos dividir o procedimento. Tá? Nós vamos dividir esse procedimento palpatório, esse roteiro palpatório, nós vamos dividir ele em etapas. Então a primeira coisa é posição do paciente. Então, para fazer uma palpação da pelve, o paciente tem que estar deitado em decúbito ventral, com os braços para frente, com o pescoço, né, com a cervical em posição neutra, sem estar em rotação. Beleza? Segunda coisa, para a palpação da pelve, eu gosto de colocar o paciente com os pés para fora da maca, sem que o peito do pé esteja encostando na maca. Então eu dou mais ou menos 2 dedos de distância do peito do pé do paciente para a maca. Tá? Então, primeira coisa, quero fazer uma palpação da pelve. Posicione o seu paciente para isso. Seu paciente vai estar em decúbito ventral, aproximado na maca do terapeuta, com a cabeça em posição neutra, com a cervical em posição neutra, com os pés para fora da maca, pelo menos 2 dedos de distância entre o peito do pé e a maca, de modo que eu tenha livre as rotações de quadril. Combinado? Posição do paciente é o primeiro passo. Posicionei o paciente. Segunda coisa, posição do terapeuta. O terapeuta vai estar em uma finta paralela, com os pés paralelos, com as 2 patelas olhando para a maca, na altura da pelve do paciente. Então a pelve do paciente vai estar mais ou menos alinhada com o meu processo xifoide. Por quê? A minha gravata tem que estar em cima do que eu vou fazer, para eu poder utilizar o meu jogo de ombros quando eu for fazer uma palpação comparativa. Certo? Nessa posição você vai fazer o seguinte: você vai ficar nessa finta paralela e aí você vai virar numa finta anterior na direção da cabeça do paciente, aproximando mais a sua pelve do paciente e ficando com os seus ombros alinhados com a pelve do paciente. Então você alinha a altura dos seus ombros com a pelve do paciente que está na maca, colocando as mãos dessa forma nas 2 cristas ilíacas. Então o primeiro ponto que você vai tocar, depois que você se posicionou, você vai colocar suas 2 mãos, com a palma da mão voltada para os pés do paciente, apoiando nos 2 flancos, e empurrando para dentro nos flancos, e depois empurrando na direção do pé do paciente. Nessa posição você vai encostar na parte superior das cristas ilíacas. A partir daí você vai sentir a forma da crista ilíaca. E nessa hora eu quero que você comece a seguir os 3 passos que a Viola Freeman sempre disse para fazer uma boa palpação. O primeiro passo é detecção. Segundo passo é amplificação. E o terceiro passo é a interpretação. Então, a partir do momento que você colocou a mão nas cristas ilíacas, você vai começar, você fez a detecção. Aí você vai amplificar essa sensação. Como é que você vai fazer isso? Você vai moldar as suas mãos nas cristas ilíacas, para frente e para trás, percebendo se o arredondado da crista está igual dos 2 lados. Por quê? Se eu tiver uma diferença de altura da crista, ou de rotação dessa pelve, de posicionamento dessa pelve, eu já vou começar a perceber pela forma arredondada diferente de um lado e de outro. Lembrando que eu tenho variações anatômicas que eu tenho que levar em consideração. Então, às vezes, essa diferença que eu percebi pode ser uma variação anatômica só, não uma alteração posicional. Então, calma, não tem diagnóstico nenhum ainda. A partir disso, o que você vai fazer? O seu polegar vai estar na direção do glúteo do paciente. Então, com o seu polegar, você vai acompanhar essa crista ilíaca para dentro, chegando até a altura da IPS. Quando você chegar na IPS, você vai fazer de novo a amplificação. Como é que você faz a amplificação na IPS? Imagina que a IPS é esse meu dedo aqui, ó. Você vai estar com o seu polegar. O que você vai fazer? Você vai palpar a parte medial, você vai palpar a parte lateral, você vai palpar a parte superior e vai palpar a parte inferior. Depois que você palpar a parte inferior, você vai posicionar o seu polegar dessa forma aqui, ó, por baixo
tá? Então você tá com a IPS aqui, você vai colocar o seu polegar por baixo da IPS, assim, ó, com as mãos voltadas para cima. Nessa forma, nessa posição, se certificando que você está no mesmo ponto anatômico dos dois lados, você vai comparar as alturas da IPS. E somente nessa hora. Então você faz detecção, amplificação, posiciona a mão nos mesmos acidentes ósseos e compara. Por que eu falo no mesmo acidente ósseo? Porque a IPS é assim. Ela tem uma parte superior, ela tem uma parte mais posterior, ela tem uma parte mais inferior. Se você colocar a mão aqui na direita e aqui na esquerda, você vai achar a direita mais alta, elas estando na mesma altura. Se você colocar a mão por baixo em uma e na parte mais posterior na outra, você também vai perceber a diferença. Então, antes de você comparar os dois lados da IPS com o seu polegar, você tem que se certificar que você está tocando a mesma parte da IPS direita e esquerda. Caso contrário, você está comparando coisas que não são comparáveis. Certo? A partir da IPS, o que você vai fazer? Amplificação, detecção e a interpretação. Escorrega o dedo da IPS para dentro. A partir do momento que você escorregou o dedo da IPS para dentro, você começou a palpar a base do sacro. Do sacro você pode ir para cima e perceber a espinhosa que está mais profunda, logo acima da base do sacro, que essa aí é L5, a gente vai sentir mais ou menos isso aqui, e vai fazer de novo detecção, amplificação e interpretação. Ou, a partir da base do sacro, eu posso descer os meus dedos paralelamente e eu vou encontrar o ângulo ínfero-lateral. E centralizado, 2 dedos para baixo do ângulo ínfero-lateral, eu encontro a parte superior do cóccix, que eu posso também delimitar muito bem. Então percebe que a gente veio da crista ilíaca, EIPS, base do sacro, aí eu posso subir para L5, espinhose transversa até mais ou menos T12, subindo, tá? Ou eu posso descer para ângulo inferolateral e cóccix. Aí, como eu estou fazendo uma palpação da pelve, um dos parâmetros importantes também é palpar os isquios. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha mão espalmada, dessa forma, em cima da coxa do meu paciente. Imagina que a prega glútea vai estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? O que você vai fazer? A prega glútea do paciente está aqui por baixo, tá bom? A prega de baixo do glúteo. O que você vai fazer? Você vai apoiar a mão na coxa do paciente e você vai subir o polegar. O seu polegar vai bater numa estrutura que é o isquiotibial. Que é o isquiotibial não, que é o isquio, a tuberosidade isquiática, na inserção dos isquiotibiais. Então quando você sobe suas duas mãos, você palpa os isquios. Se você quiser palpar o períneo, você palpa os isquios e você escorrega o seu dedo medialmente, que você vai estar na altura da parte média do períneo, na inserção dos isquios do períneo. Certo? Lá em cima você já tocou o cóccix, então você pode delimitar toda a parte posterior do períneo dessa forma. Além disso, se você palpar o ângulo inferolateral e o isquio, entre um e outro você pode palpar o ligamento sacro-isquiático ou sacro-tuberoso, também que é um pouco mais profundo. Então ali eu tenho os ligamentos sacroiliacos também, que são fáceis de serem palpados por ali. Anotaram esse roteiro? Se vocês não anotarem esse roteiro, não tem problema, porque eu vou deixar essa live no IGTV e no YouTube depois. Vocês podem assistir de novo e tentar reproduzir esse roteiro com um paciente ou com um colega de vocês. Por que eu quero que vocês tentem executar esse roteiro? Porque o roteiro foi feito exatamente para a gente não ter o problema de acontecer igual aquele artigo que eu publiquei nessa semana, onde palpa as espinhas ilíacas e aproxima a mão, tô na altura de L4, tô na altura de não sei o que. Não, você não está na altura de nada, porque a curvatura lombar e a posição do ilíaco vai fazer total diferença. É a mesma coisa utilizar aquela referência do vídeo que eu coloquei hoje, de palpação da cervical pela cartilagem cricoide, pelo ângulo da mandíbula. Se eu tiver uma alteração de posição de cabeça, mudei totalmente minha referência. O que adianta usar isso? Não adianta nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter rotas que minimizem os seus erros. E essas rotas que vão minimizar os seus erros servem exatamente para você ter um gestual motor preciso e específico para executar o procedimento. E o que a gente percebe?
a gente acredita muito que a palpação melhore ao longo da prática clínica. E o que a gente percebe? Que muitas vezes as pessoas mais experientes que participam de estudos de palpação não têm um desempenho tão melhor assim quanto os menos experientes. Por quê? Eu acho que eu tenho uma resposta para isso. O que eu percebo? Quando a pessoa tem mais experiência na palpação, no consultório, mais tempo de consultório, mais tempo de prática clínica, ela tende a não utilizar os roteiros, a fazer as coisas meio que do jeito dela. E aí é de novo quando você cai na armadilha de começar a errar. Então eu falo o seguinte, o gestual que você aprende a fazer a palpação é o gestual que tem que ser repetido todas as vezes. Se você olhar o Michael Jordan arremessando, todas as vezes ele fazia a mesma coisa. E todas as vezes era o mesmo movimento. E nenhuma das vezes, e era muito difícil alguém marcar e era muito difícil ele errar. Por quê? Porque ele estava muito bem treinado para fazer isso. Então quando eu falo que a gente precisa ter roteiro, é que eu preciso ter um gestual desde a posição do paciente até o meu gestual motor, tudo tem que estar sincronizado. Se tudo não estiver sincronizado, a chance de eu errar uma etapa é muito grande. E aí está o que acontece nos estudos de palpação. Não existe nenhum estudo que avalie o gestual motor. Eu estou produzindo agora os primeiros estudos de avaliação de gestual motor, que a gente está quebrando a cabeça em como avaliar o gestual motor para poder fazer um comparativo com acerto e erro. Tá? Porque não tem esse tipo de estudo. Então o que me preocupa? As pessoas não criam uma rota, o padrão de erro é mais ou menos igual dos estudos, e esse padrão de erro igual dos estudos mostra que a nossa rota está errada. E se a nossa rota está errada, a gente precisa mudar. Se o caminho que a gente está fazendo para ir de São Paulo até o Rio Grande do Norte, você está chegando no Acre, alguma coisa está errada, certo? Então você precisa mudar o seu GPS. O seu Waze não está funcionando, porque era para você ir para o norte. Aí era para você ir para o nordeste, você foi para o norte. Entendeu? Então alguma coisa você errou. Sabe? Então assim, o que a gente precisa fazer? Minimizar os nossos erros. Essa é a grande sacada do roteiro. Que eu faço uma analogia sempre com o Waze. Por que às vezes você vai para um lugar que até você já sabe o caminho e você coloca no Waze? Para saber qual que é a melhor rota. Porque o Waze faz o quê? Minimiza o nosso erro, não faz a gente pegar aquela rua que estava com trânsito, pega 2 ruas para cá ou 2 ruas para lá e consegue passar. Tá? Então assim, para que a gente usa esse tipo de aplicativo? Para minimizar o nosso erro. Por que a gente precisa ter um gestual específico para fazer procedimentos de palpação no nosso paciente? Porque como fisioterapeuta, como especialista em terapia manual, como especialista em osteopatia, como especialista em quiropraxia, a palpação é uma parte importante e eu diria fundamental no nosso exame, no nosso diagnóstico. Se eu não fizer um bom procedimento palpatório, a chance de eu ter um bom diagnóstico é muito pequena. E se a chance de ter um bom diagnóstico é pequena, óbvio que o que vem depois dessa parte do meu tratamento está tudo cagado. Então é exatamente por isso. Então o que eu quero falar para vocês hoje? Se vocês utilizarem esse roteiro que eu falei para vocês hoje, de palpação da pelve, e verificarem como fica mais fácil vocês conseguirem entender a palpação de localização dessas estruturas e perceberem qual é o gestual motor que vocês têm que fazer para cada uma das estruturas, vejam como isso minimiza os erros de vocês. Veja como fica mais fácil fazer o procedimento. Veja como fica mais fácil avaliar uma lombar ou uma pelve do seu paciente. E se fica mais fácil, se fica mais simples, seu exame consegue evoluir um pouquinho mais. E essa evolução do seu exame, quem vai sentir é o seu paciente, porque melhora a precisão do diagnóstico do seu paciente. Tá? Que mais que eu tinha para falar para vocês? Aqui tem um estudo muito interessante que eu quero mostrar para vocês que fala de gestual motor. Eu vou mandar esse paper lá no Telegram também. Seguinte. Era esse procedimento aqui, tá? Vocês estão olhando aqui? Aqui, Nesses bloquinhos, nos 3 bloquinhos, um tinha uma bolinha vermelha, tá vendo? E aí o que eles fizeram? Eles colocavam a pessoa sentada. Essa pessoa sentada, ela tinha que palpar até o sensor ativar a bolinha. Então quando eu ativava a bolinha, acendia uma luz ou dava um apito, sei lá. E a tarefa estava concluída. Então a pessoa tinha que palpar os 3 bloquinhos e encontrar qual bloquinho que tinha aquela moedinha vermelhinha. O que aconteceu? As pessoas utilizaram essa variação de movimentos aqui.
Então teve gente que usou uma pressão numa diagonal, teve gente que usou uma pressão meio que movimentando, teve gente que fez uma pressão mais lateral. Então o que acontece? Eles verificaram gestual motor, mas não era num estudo de palpação de osteopata, de fisioterapeuta, de quiropata. Era um estudo de robótica, tá? Então o que eles fizeram nesse estudo? Eles verificaram qual era a estratégia motor utilizada e quanto tempo eles demoravam a partir da estratégia adotada, quanto tempo eles demoravam para localizar. Por quê? O que eles queriam saber no estudo? A pergunta dessa pesquisa era qual o melhor jeito de conseguir localizar a partir de uma densidade, uma moedinha. O que aconteceu? As pessoas que faziam uma pressão profunda e começavam a movimentar a mão depois, então as pessoas que ganhavam profundidade primeiro e depois começavam a movimentar a mão, elas erravam menos e demoravam menos tempo. As pessoas que começavam a movimentar a mão aqui em cima, antes de aprofundar, normalmente demoravam mais. E as pessoas que faziam um impulso numa diagonal subindo ou numa diagonal descendo, numa diagonal subindo, erravam mais. Numa diagonal descendo, erravam menos. Ou seja, qual que era o melhor de todos que errava menos? Pressão primeiro, depois o movimento para cima e para baixo. Essa era a forma que os sujeitos faziam e tinham o menor tempo na tarefa. Ou seja, o gestual faz total diferença no que você vai fazer. Só que eu não tenho estudos dentro da fisioterapia, dentro da osteopatia e dentro da quiropraxia que me mostrem isso. Porque, como eu falei para vocês, não tem nenhum estudo que avaliou o gestual motor de executar uma tarefa. Tá? Alguns laboratórios estão tentando começar a fazer isso. Por exemplo, o laboratório da Andrew Terrorist University tem um jogo de câmeras que avalia as tarefas, mas eles não estão conseguindo medir, porque a gente também não tem parâmetro. Mas o que a gente percebe? O gestual que você vai fazer modifica muito o seu aproveitamento ou não. Então, de novo, peguem esse roteiro que está aí na live, repitam esse roteiro de palpação da pelve, vou deixar no IGTV, vou deixar lá no YouTube, tá? Prefiro que vocês assistam pelo YouTube, tá? É melhor pra mim, aqui no IGTV não conta muita coisa, mas no YouTube conta mais. Então assistam de novo e executem o roteiro e depois vocês me contem o que vocês acharam desse roteiro que eu passei pra vocês de palpação de crista ilíaca, IPS, ângulo inferolateral, espinhosa de L5, cox e tuberosidades isquiáticas e períneo, tá? Então nesse roteiro vejam como se ficou mais claro pra vocês isso. E agora eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo o meu e-mail, ó, deixa eu escrever para vocês aqui, ó, profleonassi@gmail.com. Tá aí, ó, meu e-mail tá aí, profleonassi@gmail.com. O que eu vou fazer? Na semana que vem eu vou dar uma aula fechada, somente para quem está interessado de verdade em palpação. Eu vou trabalhar mais esses 3 temas. Vou trabalhar mais a mão, o conhecimento da anatomia e vou trabalhar mais os roteiros de palpação. E aí depois eu vou abrir um desconto especial para o curso de técnicas de palpação e anatomia palpatória. Tá? O curso online para você comprar e treinar na sua casa. Tudo bem? Então é o seguinte... Quem tiver interessado, tá? Manda um e-mail para mim, tá? No profleonassi@gmail.com. Manda um e-mail para mim, que eu vou mandar para você o link da aula que vai ser na quarta-feira que vem, tá? Quarta-feira que vem, se eu não me engano, é dia 13. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai ter uma aula fechada só para quem está interessado na palpação e depois eu vou abrir o curso de técnicas de palpação por 24 horas com desconto especial. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que tem alguém que precisa ver essa live, clica lá no envelopinho, que deve estar aqui mais ou menos. Manda para essa pessoa, tá bom? Assim que acabar eu vou passar essa live pro YouTube. E espero que vocês tenham gostado. Lembra que é a série de 3 e na próxima aula eu vou dar uma aula de 1h30 juntando as 3 aulas de novo. E vou explicar para vocês por que a palpação funciona dessa forma de acordo com os meus 15 anos de estudo nessa área. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todo mundo. E até a próxima. E amanhã é aniversário do Steel. Então amanhã não esqueça de mandar parabéns pro Andrew Taylor Steel. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.